Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Estou fazendo uma nova playlist que é o Cafezinho Civilista. Vamos conversar sobre o assunto cível hoje. Vamos conversar sobre esse assunto que é o acordo de não difamação do Johnny Depp e da Amber. Gente, é muito importante um acordo de não difamação. Se você é da área de direito, está começando agora, é advogado, iniciante, sempre que fizer um divórcio, faça um acordo de não difamação. Principalmente se os seus clientes forem pessoas públicas. Se você não é da área do direito, não tem problema. Fique aqui comigo que nós vamos conversar sobre esse assunto. E se acontecer com você algum divórcio, saiba que é muito importante fazer esse tipo de acordo. Por quê? Vou usar como exemplo o acordo do Johnny Depp e da Amber. Mas rapidinho vamos para o caso, um resumo rápido. Eles começaram a namorar logo depois de 2012, que até então ela namorava uma mulher, a Amber namorava uma mulher e ele namorava também. Aí os dois terminaram com as suas namoradas e começaram a namorar e se casaram em 2015, na ilha do Johnny Depp, nas Bahamas. Chique, né, gente? Só que o casamento durou apenas 16 meses. Uma pena. Depois de muita briga do casal, é comum terminar em briga, é comum, mas é comum brigar, agressões verbais, não físicas. Quando o seu casamento, se ele estiver passando para a parte de agressões físicas, está na hora de terminar mesmo. O pedido que eu estou fazendo para vocês, não compare todos os divórcios, principalmente esse do Johnny Depp, como um caso de feminicídio, porque o feminicídio é o estopim, já é quando o casal ele não quer se separar de jeito nenhum, fica voltando, briga, termina, volta, termina, volta, termina, volta. Aí quando já tá quase naquelas brigas intermináveis, aí pode acontecer um caso de feminicídio. Evitem, se acontecer com você, evitem. É melhor terminar. É que nem assim a atadura, né? Tá doendo, é melhor tirar logo do que ficar tirando pouquinho, que vai ser pior. Tira rápido e desapega, porque se vocês ficarem prolongando um relacionamento abusivo, vai ser pior. Pode acontecer no caso de feminicídio. Nesses divórcios, não pode ser comparado a um caso de feminicídio. É apenas uma agressão verbal. Menina extremamente magra, eu chamava ela de gorda. E ele bebia muito vinho, ela chamava ele de alcoólatra, mais um monte de outras coisas. E ele era usuário de drogas, mas ele estava tentando, já tinha feito vários tratamentos para parar de usar várias drogas que infelizmente ele experimentou, né? Mas enfim, não é objeto do nosso assunto do vídeo de hoje. Vamos continuar. Depois de muita agressão verbal, eles começaram a partir para agressão física. Depois de inúmeras conversas, os advogados conversaram e tudo mais, eles decidiram entrar no divórcio. E o divórcio saiu dia 23 de maio de 2016. Com uma negociação de 7 milhões de dólares que a Amber levou do Johnny Depp, e principalmente frisando com um acordo de não difamação. Ou seja, por que é importante? Assim, o que nós precisamos separar é o seguinte: as pessoas, elas não são simples, nós somos pessoas complexas. Então, apesar dele ser um excelente ator, um excelente profissional, ele pode sim sofrer alguns deslizes na sua vida pessoal. E isso é muito difícil do público conseguir separar. E dela também, ela é uma atriz. Então, esse acordo de não difamação quer dizer, em miúdos, que apesar do Johnny Depp ter feito, ter condutas ruins com ela e ela com ele, porque ainda não está comprovado quem agrediu a mais,
foi o Johnny Depp que agrediu a mais ela, ou ela a ele, porque ambos se agrediam, é aquela história, o sujo falando do mal lavado, então fica difícil de conversar, né? Então, se os dois se agrediam, nós precisamos pensar, ninguém é perfeito, certo? Então, se os dois se agrediam, bora combinar uma coisa, um acordo de não difamação. Você não vai falar mal de mim, eu não vou falar mal de ti na mídia, nós vamos entender o porquê. Muitos estão me mandando perguntas assim, mas a mídia tem que saber, porque nós precisamos saber da realidade dos fatos. Nem sempre. Por quê? Vou pedir vamos trabalhar numa comparação, vou fazer uma analogia. Pensa assim, você está tendo um relacionamento com uma pessoa. O que acontece no seu relacionamento, vamos supor que aconteceu uma briga, não importa o que começou, se foi você, ou foi ele ou ela. Aí vocês estão numa festa, começam a abrir uma discussão, começa a bater boca. Vocês acham bonito um casal brigando a ponto de se agredir e todo mundo lá na festa olhando, parando de viver a sua vida para olhar um casal discutindo? Não fica feio? Tá, primeiro ponto. Segundo ponto, imagina se alguém bate foto e filma e começa a vazar nas redes sociais aquela discussão. Não fica mais feio ainda? Terceiro ponto, imagina que são pessoas públicas, começa a sair em inúmeras revistas esse tipo de briga. Se fosse com você, você ia gostar? Tenho certeza que não. Então, comparando, voltando ao caso do Johnny Depp, é a mesma coisa. É uma vergonha terrível o fato dela ir levar esse problema para a mídia. É a mesma coisa de ficar batendo boca para todo mundo ver. Se ela batesse boca com ele e fosse aos tribunais, resolvesse o problema e acabasse ali, é uma coisa. A mesma coisa do que ficar brigando em casa e resolver em casa e ninguém se mete. Outra coisa é ir levar para a mídia. Isso vai prejudicar quem? Primeiro, a imagem dela, que as pessoas vão julgar muito. E segundo, principalmente, vai prejudicar o trabalho dela. E o trabalho dele, como de fato aconteceu. Porque as empresas para quem eles trabalham vão querer tomar alguma atitude. E o que aconteceu, de fato, foi que o Johnny Depp, infelizmente, foi demitido do papel do Piratas do Caribe, onde ele é a alma daquele filme. E ela foi demitida do Aquaman, onde ela também faz um papel importante. Isso é muito triste, sabe por quê? Porque os dois têm bastante dinheiro. No final das contas, quem é que vai perder? Somos nós. Nós, o público, que não vamos ter atores em filmes épicos. Portanto, meus queridos, no final das contas, eu sim, apesar de ser mulher, estava torcendo para ela perder o papel na Aquaman, porque, voltando ao caso, o divórcio saiu dia 23 de maio de 2016. A entrevista que deu estopim nesse problema, nessa ação que o Johnny Depp está movendo contra a Amber, sabe quando foi que ela fez? Foi dia 18 de dezembro de 2018 que ela foi dar entrevista, o The Post. Olha o que a Santa Inteligência escreveu, abre aspas. Em 2 anos atrás, tornei-me uma figura pública, representando o abuso doméstico e senti toda a força da ira da nossa cultura a mulheres que se manifestam. Amigos e conselheiros me disseram que nunca mais trabalharia como atriz e que eu estaria na lista maldita. Eu tive a rara vantagem de ver em tempo real de como as instituições protegem homens acusados de abuso. Isso é só um trecho do que ela falou. Ela falou inúmeras coisas. Então, acredito que o Johnny Depp sim está certo nesse caso. Ele tem que mover uma ação contra ela. E isso sirva de exemplo para várias pessoas, um exemplo do que não fazer. Se você assinar um acordo no judiciário, cumpra um acordo, principalmente um acordo de não difamação, certo?
E se você tiver um divórcio aí, tiver um relacionamento abusivo, termine antes de chegar numa agressão física. E principalmente, pense na possibilidade para você, jovem advogado, pense sempre na possibilidade de assinar um acordo de não difamação no divórcio que você está fazendo, tá? Isso pode te ajudar muito na vida profissional, certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assim você vai me ajudar a crescer. Desejo a todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!